É um prazer muito grande estar convosco. Agradeço muito o convite do Samuel para vir partilhar convosco algumas ideias sobre a cultura e sobre como é que nós, como cristãos, devemos colocar-nos perante a cultura. Este é um tópico quente do nosso tempo, mas não nos enganemos, não é só do nosso tempo. É um tópico quente sempre, desde que alguém procura viver para Deus, com Deus, de acordo com os valores de Deus. Essa sua existência e essa sua relação com a sociedade sempre foi conflituosa, sempre foi difícil, sempre foi geradora de dificuldades. Isto porque o mundo em que vivemos é um mundo que não é de acordo com Deus, não é de acordo com os valores e com os princípios de Deus. Definir cultura não é fácil. Ontem à noite, quando estava a fazer aqui a revisão dos meus textos, por piada, fui perguntar ao ChatGPT, que já está tão na moda, para me definir o que era a cultura. E ele teve dificuldade em definir, trouxe umas quantas ideias, mas não conseguiu dar-me uma definição exata do que é a cultura. Porque é difícil definir cultura. A cultura envolve muitas coisas diferentes. Falamos de cultura quando falamos, por exemplo, de arte e de expressões plásticas e de imagem, de música, mas também falamos de cultura quando falamos de tradições, de valores sociais que regem o relacionamento entre as pessoas. E, portanto, a cultura é o ambiente social em que nós vivemos, que expressa a partilha de valores comuns, que expressa a partilha de identidade histórica, que expressa uma certa estética que vai flutuando de lugar para lugar ou de tempo para tempo. Todos nós estamos e somos parte da cultura. Não há isso de nós estarmos fora da cultura. Onde quer que hajam pessoas, há cultura, há um ambiente cultural. Todos nós somos parte da cultura. E a este respeito, li há tempos um ensaio de um autor, um dramaturgo, T.S. Eliot. Ele escreveu a peça que deu origem ao musical Cats. Ele era um pensador, um filósofo também, e ele escreveu algumas coisas sobre a cultura e a relação do cristão com a cultura. E queria ponderar convosco algumas delas que me parecem um importante ponto de partida para a nossa reflexão. Ele conclui que cada transformação à cultura, ela produz efeitos além do seu tempo. Isto é, hoje, como sociedade, nós estamos a propor determinadas mudanças culturais, mudanças de valores, mas provavelmente quem vai assistir ao resultado final dessa transformação e das propostas que nós estamos a fazer hoje, não vamos ser nós. Essas transformações vão refletir-se nas gerações seguintes à nossa. E portanto, esta ideia é importante porque significa que quando eu hoje digo, não, acho que em vez de fazer as coisas desta maneira, nós devemos fazer desta maneira, ou em vez de pensarmos desta maneira, devemos pensar daquela maneira, porque isso nos parece bem, nós não temos a capacidade de refletir sobre todo o alcance que essa transformação cultural vai ter nas gerações seguintes. E este é um aspecto importante. O segundo aspecto que ele salientou é que no ambiente cultural, o ambiente cultural não pode ser separado da religião. E então ele conclui que ou a religião molda a cultura ou a cultura será moldada pela religião. Mas não há a possibilidade de haver cultura sem religião, mesmo que essa religião seja anti-Deus, não é? Portanto, considerando o ateísmo como uma forma de religião,
E, portanto, mesmo quando agimos contra Deus, para tirar Deus da história, aí nós temos a relação entre a religião e a cultura. E ou a cultura dominante vai determinar os parâmetros da religião, ou a religião, pela sua força, transformará a cultura. E o terceiro aspecto que eu gostava de salientar é que, para nós podermos perceber a evolução da cultura e, sobretudo, podermos avaliar a cultura, nós precisamos de algum instrumento, algum parâmetro que nos permita comparar diferentes tempos culturais, diferentes contextos culturais, para percebermos se as alterações que estão a ser introduzidas, elas estão a ser no sentido de progresso, de melhoramento, ou, se pelo contrário, as alterações que estão a ser introduzidas introduzem um retrocesso civilizacional. A dificuldade é nós encontrarmos o instrumento capaz de, em todo o tempo, avaliar a cultura para podermos determinar estas questões de progresso ou de retrocesso. Para nós, enquanto cristãos, é fácil percebermos qual será esse instrumento. O único instrumento fiel para nós podermos ler a cultura e avaliarmos quanto ao progresso ou retrocesso dela é a Palavra de Deus. É a única base fiel, firme, imutável, pela qual, em qualquer tempo histórico, nós podemos olhar para a sociedade e nós podemos avaliar se a direção em que caminhamos, ela produz maior contentamento, maior felicidade, maior realização pessoal, maior cooperação, maior estabilidade para as famílias e a verdadeira vida abundante que a própria Escritura também propõe. Fora da palavra, todos os outros instrumentos que nós possamos utilizar, como o fazemos socialmente, eles introduzem parâmetros altamente aleatórios. Nós avaliamos o progresso das civilizações ou por instrumentos meramente económicos, crescimento de PIBs e de rendimentos per capita, e dizemos, se estivermos a ficar mais ricos, estamos numa sociedade mais evoluída e mais capaz de produzir maior felicidade. Este é um instrumento pobre, não é? As pessoas podem ser infinitamente ricas e miseravelmente infelizes. Mas este parâmetro não é um bom parâmetro para nós percebermos se culturalmente o modo como a sociedade está a progredir, se vai numa boa direção ou numa má direção. Existe um outro índice, chamado Índice da Felicidade, que introduz outros parâmetros para esta avaliação, além dos económicos. Tem em conta, por exemplo, fatores de educação, de acesso à educação e de níveis de educação, de fatores, por exemplo, de acesso à cultura, fatores de liberdade individual para se ser e expressar com liberdade sobre o que quiser. Mas estes fatores também são fatores amplamente subjetivos, que não nos permitem uma fácil comparação, sobretudo entre civilizações diferentes. Não é? Aplicar o índice de felicidade, por exemplo, ao contexto de países europeus, ou aplicarmos esse índice de felicidade em contextos do Sudeste Asiático ou de África, é completamente diferente. As expectativas que as pessoas têm, a maneira como elas se colocarão perante essas questões é amplamente subjetivo. Portanto, nós não temos, socialmente falando, ferramentas capazes de fazer uma avaliação da cultura em termos do seu progresso, em termos civilizacionais, fora da palavra de Deus. Esse é o nosso instrumento fiel. Então, estas são as três conclusões desse ensaio de Eliot que eu gostava de deixar aqui para agora refletirmos um pouquinho
e percebermos como é que nós podemos colocar-nos perante a cultura. Porque cada um de nós, como filho de Deus, e até sem ser um filho de Deus, é um agente cultural. Cada um de nós, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, pelo modo como se relaciona com os outros, é um agente cultural. Ou seja, nós estaremos sempre, por aquilo que nós fazemos, a influenciar outros através das nossas interações com eles. Nós vivemos num tempo em que ser um agente cultural já é uma profissão, não é? Falo dos influencers, por exemplo, das redes sociais. O que é que eles são? São agentes culturais. São pessoas que a única coisa que fazem é causar um impacto sobre os outros através das suas próprias escolhas. Aquela pessoa, porque é famosa, porque tem uma plataforma grande, porque tem muitos seguidores, diz: eu gosto disto. E então fica culturalmente bem todos nós dizermos: isto é bom, eu também gosto disto. Ou eu não gosto daquilo. Fica culturalmente bem dizer: eu não gosto disto. Ora, nós somos, pela nossa interação com os outros, agentes culturais. Isso significa que para nós, como cristãos, é de importância suprema levarmos a sério o facto de sermos discípulos de Jesus. Porque isso significa que no meu relacionamento com o outro, quando eu sou um discípulo de Jesus, eu estarei a causar um impacto no outro sobre a percepção que essa pessoa tem acerca do que é ser um discípulo, mas mais importante do que isso até, de quem é Jesus. E, portanto, nós estamos a falar de coisas que são de pouca importância ou de uma atividade que está só ao alcance de alguns. É para todos. Qualquer cristão é um agente cultural. É evidente que quando nós temos uma plataforma em que intencionalmente nós vamos agir com um outro grupo de pessoas, a importância daquilo que nós faremos aí é maior, que é o caso, não é? São professores de MRE, têm uma turma, têm um conjunto de alunos, estão colocados num contexto de uma escola e, portanto, aquilo que se faz nesta interação com a turma, com os pais dos alunos, com o resto da escola, tem um impacto grande sobre a percepção que todas essas pessoas terão acerca do que é ser um discípulo de Jesus e de quem é Jesus. O crescimento do cristianismo sempre foi um fator disruptivo da cultura. O cristianismo, a fé cristã, a fé em Deus, ela é responsável por uma profunda transformação social. Sempre foi. E não falamos só no cristianismo. Se formos para o Antigo Testamento, nós vemos que o comportamento da nação de Israel era completamente diferente de todas as outras nações, não é? Pelo menos deveria ser. Sabemos que eles nem sempre faziam aquilo que era suposto. Uma das áreas em que, por exemplo, para apenas exemplificar, isto é bastante notório, é na área da sexualidade. Hoje nós ficamos muito preocupados com a degradação moral nesta área. Mas às vezes esquecemos que o mundo já foi muito pior do que aquilo que nós hoje experimentamos. E no contexto da Bíblia, o mundo era muito pior do que aquilo que nós hoje vivemos e experimentamos. O Império Romano era um império profundamente imoral. Pedofilia era uma coisa aceite. A prostituição era socialmente aceite. Não era uma coisa que se fazia às escondidas. Era socialmente aceite, era normal, era prática corrente, não é? E o que é que mudou? Porque é que a sociedade passou desse contexto, não é? Dessa visão da sexualidade, para outra? O que mudou foi
o poder transformador do Evangelho na vida dessas sociedades. Foi o cristianismo que introduziu essa mudança. O entendimento, não é, de que o sexo é uma dádiva de Deus para ser desfrutada apenas no contexto de uma aliança, que é o casamento, reformou a cultura que antes era caracterizada por poligamias, prostituição livre, homossexualidade, pedofilia e outros comportamentos desviantes. Por outro lado, aquilo que nós temos aprendido e a que temos assistido é que de cada vez que a cultura dominante se afasta do padrão bíblico, nós vemos os mesmos comportamentos que antes foram redimidos pelo Evangelho a virem de novo à tona e a sobressaírem novamente. Porque aquilo que transforma essa cultura é a palavra de Deus. É Deus quem redime a cultura. Então, nós, quando pensamos nas questões culturais, nós não estamos só a falar de nós enquanto agentes ativistas que querem protestar por uma determinada visão da realidade e de comportamentos. Nós estamos a falar acerca de levar Deus aos contextos difíceis onde Ele pode fazer a redenção que só Deus pode fazer. Os anos 70 do século passado trouxeram consigo a chamada Revolução Sexual. E o que começou com a libertação de restrições religiosas à sexualidade, a afirmação da busca do sexo pelo prazer, não é? Sexo pelo sexo, sem compromisso, a emancipação da mulher e do seu corpo, isso tem seguido o seu caminho até hoje. Essa pequenina revolução, essa pequenina transformação cultural que foi introduzida lá, ela teve eco em gerações futuras e num alcance que se calhar não era antecipado quando essas transformações foram introduzidas lá, lembrando aquilo que Eliot dizia. Então, as pessoas negam, não é? O efeito de rampa deslizante nas mutações culturais. Ouvimos falar da rampa deslizante, por exemplo, quando falamos das questões do aborto, quando falamos das questões da eutanásia, que é, nós damos liberdade para fazer agora só isto, mas inevitavelmente, depois de permitirmos isto, vamos permitir mais. Isso é a rampa deslizante. E o tempo encarrega-se de provar que este fenómeno da rampa deslizante realmente é real. A liberdade sexual, introduzida nos anos 70, conduziu a várias repercussões. Ao início precoce da atividade sexual, ao aumento das gravidezes na adolescência, à coabitação sem compromisso, a filhos em famílias monoparentais, ao aumento do divórcio, aos múltiplos casamentos, aos filhos com muitos pais, mães, irmãos, ao aborto com a sua própria rampa deslizante, à homossexualidade, doenças sexualmente transmissíveis, pornografia, prostituição, transexualidade, identidade de género, e vai. Hoje já se fala em certos ciclos da normalização do poliamor, portanto um regresso à poligamia, e da pedofilia. O tecido social em que nós nos movimentamos hoje é muito diferente daquele dos nossos pais, por exemplo. Nós vivemos numa sociedade hipersexualizada. O sexo está em todo lado, os estímulos sexuais são permanentes, com promessas de satisfação e prazer. O sexo tornou-se numa ferramenta de validação pessoal. Sou definido como pessoa pela minha sexualidade. E o sexo é um dos grandes deuses no altar de quem nós sacrificamos quase tudo. Uma transformação cultural no espaço de 2, 3 gerações. O que é preciso? Quem pode redimir? Deus. Só Deus. Queria meditar convosco num texto. Vamos ler 2 textos das Escrituras que vão ajudar-nos a refletir um pouco mais. O primeiro está em Mateus, no capítulo 5, o conhecido Sermão do Monte, e eu vou ler os primeiros 16 versículos. Então diz a Escritura: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo:
Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. E assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Este texto que abre este grande sermão de Jesus é sobre o reino de Deus e a vida no reino de Deus. E quando nós lemos este texto, tal como aqueles que o ouviram pela primeira vez, nós percebemos que a proposta de Jesus ela é radicalmente diferente do modo como nós vivemos em sociedade. Nós não louvamos os humildes, nós não valorizamos os que choram, nós desprezamos e calcamos os mansos, nós calamos aqueles que clamam por justiça, nós ignoramos os misericordiosos e nós aplaudimos os promíscuos, os imorais e os que promovem a guerra. Pelo contrário, no reino de Deus, nos valores de Deus, estes são aqueles que são os felizes e os bem-aventurados. E ao longo do sermão, Jesus vai desenvolver de uma maneira muito prática como é que estas pessoas vivem no seu contexto cultural, dizendo-lhes para eles se comportarem de maneiras que seriam completamente contraculturais, para perdoar aqueles que os ofendiam, para dar a outra face, para vigiar ferozmente sobre os impulsos da sua sexualidade, para se sujeitarem a uma vida de pureza, para não correrem atrás das riquezas, etc, etc, etc. Ora, viver desta maneira não passa despercebido a ninguém. Quando nós vivemos de uma maneira muito diferente de toda a gente que está à nossa volta, quem está à nossa volta nota essa diferença. E nós poderíamos pensar, bem, mas aquilo que eu estou a fazer é bom e é certo e é correto e é justo. Então as pessoas vão olhar para mim, vão ver o bem que eu estou a fazer e vão aplaudir-me. Curiosamente, não é essa a reação que Jesus diz que nós vamos receber em troca de fazer o bem. Ele diz que mesmo fazendo todas estas coisas boas e justas, a reação que receberemos de volta é sermos perseguidos e injuriados, mentindo, dizendo todo o mal contra nós. O mundo reagirá com violência contra nós, da mesma maneira que as trevas reagem com violência contra a luz. Porquê? Porque o mundo não se rege pelos parâmetros de Deus. A luz tem uma coisa, que é colocar e trazer à evidência a realidade das coisas. Quando nós estamos numa sala escura, em que não vemos nem discernimos bem o que está, quando nós acendemos uma luz, nós percebemos a realidade. Qualquer que seja a luz. Podemos acender só o ecrã do telemóvel, não é? Quando vamos entrar no quarto de mansinho, não é? Para não acordar quem está a dormir. Vemos só sombras, mas já vemos sombras. Já percebemos qualquer coisa.
qualquer nível de luz expõe a realidade das trevas. Porque a luz sempre prevalece sobre as trevas. Mas quanto maior é a luz, melhor nós percebemos a realidade. Aquilo que antes eram sombras passa a ter cores, passa a ter texturas. E se estivermos num dia de sol brilhante, nós até vemos o pó em cima dos móveis. Ora, quando a nossa luz brilha, como Jesus aqui está a dizer, isso coloca em evidência a maldade e a perversidade de quem não caminha com Deus. E é por isso que o mundo reage com violência contra os filhos de Deus. Então isto significa que cada vez, para citar o irmão David Van Drunen, no seu livro Living in God's Two Kingdoms, ele diz: cada vez que refletes no que é que a tua fé tem a ver com o teu trabalho, a escola, as tuas opiniões políticas, os livros que lês, os filmes que vês, tu confrontas o problema do cristianismo e da cultura. A qualquer decisão que nós tomamos, quando nós assumimos esse comportamento por causa da nossa fé em Deus, de acordo com os valores e os princípios da fé, nós vamos criar esta tensão entre o cristianismo, entre a nossa fé e a cultura dominante. Porque somos todos teólogos. Todos. Mesmo aqueles que negam a Deus, essa é a sua teologia. É dizer, não há Deus, eu sou o meu próprio Deus, eu farei como me parece melhor. E quando nós também assumimos a nossa fé, nós também estamos a fazer uma afirmação teológica. Nós estamos a dizer, eu vou abdicar daquilo que era a minha vontade natural para viver de acordo com este valor ou este princípio que eu aprendi da parte de Deus, porque eu reconheço, admito que aquilo que Deus diz é melhor do que aquilo que eu desejo. Esta é uma afirmação teológica. Que Deus sabe melhor aquilo que é para mim do que eu sei. Então a fé, nossa fé, é uma transformação da pessoa inteira, que envolve e reflete em todas as áreas do ser e da expressão social e cultural da pessoa. Ela impõe a conformidade. A cultura dominante é anti-Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 1, para descrever a condição do homem longe de Deus, ele diz-nos que os homens deliberadamente não glorificaram a Deus, não lhe dão graças, mudaram a sua glória, a sua verdade e desprezam o conhecimento dele. E a confirmação de que isto é verdade está nos comportamentos dessas pessoas, que são em tudo contrários à natureza e à vontade de Deus. Como lemos aqui no texto do Sermão do Monte, o caráter de Deus, a vontade de Deus, o modo como Deus se relaciona com o seu povo, aquilo que Deus espera daqueles que são seus e daqueles que vivem para Ele, é muito diferente dessa cultura dominante, que não está ao alcance de todos. Uma coisa que nós aprendemos acerca do reino de Deus é que nem todos fazem parte do reino de Deus. Deus é o grande soberano sobre todas as coisas, o mundo pertence-lhe. Mas quando nós falamos do reino de Deus, nós estamos a falar desta soberania global e absoluta de que Deus exerce sobre todas as coisas. Porque é necessário entrar no reino de Deus. É necessário entrar da maneira certa, nos termos que Deus estabelece. E depois de entrar é preciso viver de acordo com os princípios desse reino. E isso deixa claro que este reino de que fala a Escritura é o domínio da redenção, é o domínio da fé, é o domínio da salvação que foi alcançada na obra do Senhor Jesus Cristo, do qual nem todos fazem parte. E uma vez que a cultura dominante, anti-Deus, é tão diferente da cultura do reino, esse choque é inevitável. E a cultura procura impor a sua dominância através de uma sobrecarga de informação e de estímulos. É assim que o mundo gere as coisas.
num livro chamado Dilema de Daniel, que é uma reflexão sobre o livro de Daniel, o irmão Chris Hodges, ele escreveu assim: a cultura popular vai tentar sempre domesticar-nos até à concessão e o comprometimento com as suas tendências. A cultura vai moer contra os nossos valores até que caímos ou nos levantamos e opomos à erosão cultural. O mundo vai fazer pressão e pressão e pressão e pressão até que ou nós nos conformamos com ele ou não teremos outra saída senão levantarmos-nos contra ele. E é triste nós refletirmos como esta primeira realidade é talvez aquela que mais afeta as nossas igrejas. Temos sucumbido mais à cultura do que temos resistido e agido contra ela. Nos Estados Unidos, principalmente, há vários estudos sobre a fé, e há um dos últimos estudos feitos pelo Grupo Barna concluiu que um número substancial de cristãos acredita que atividades como aborto, sexo homossexual, fantasias sexuais, coabitação pré-marital, bebedeiras e o uso de pornografia são moralmente aceitáveis. Não estamos a falar de pessoas fora das igrejas, são pessoas que se assumem como cristãs, mas acreditam que nestas coisas tudo isto é aceitável, é uma questão de preferência para agir de uma maneira ou de outra. Como é que o mundo consegue isso? Como é que o mundo consegue esse peso de influência? Através da overdose, da exposição a estas coisas. E as nossas crianças, nas escolas, não são imunes a isso. Pelo contrário, não é? Eles são os grandes alvos dessa pressão, não é? Que traz confusão às suas mentes e aos seus corações. Qual é que é o antídoto das Escrituras? Bem, o antídoto, como lemos em Romanos, no capítulo 12, é não imitarmos o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixar que Deus nos transforme por meio de uma mudança do nosso modo de pensar. Estou a citar Romanos 12, 2, numa versão da NVT. Não imitar o mundo, mas deixar que Deus transforme no pensamento. Precisamos de agir a nível das ideias, não apenas dos corações. Ou seja, a nossa abordagem, ela precisa de ser uma abordagem inteira. Uma das áreas em que penso que nós falhamos, às vezes, é querer exigir das pessoas uma mudança nos seus comportamentos sem a mudança prévia do seu coração e da sua mente. Isto é impossível. E isso não é o Evangelho. Essa não é a nossa missão. Nós podemos pôr toda a gente a comportar-se de uma maneira e elas irem todas na mesma para o inferno. Nós não ganhamos a salvação, não ganhamos o céu através do nosso bom comportamento. É necessário uma mudança do coração, uma mudança da mente, um nascer de novo. Então, o que é que a cultura dominante faz? A cultura dominante sobrecarrega-nos com essa pressão para sucumbirmos e ela coloca-nos à margem. Quando a cultura não consegue absorver-nos, ela coloca-nos como alvo de desprezo, de inimizades, de ódio. E muitas vezes isso faz-se atribuindo rótulos, não é? Novos nomes que procuram anular as virtudes de Deus em nós. São retrógrados, são fracos, são hipócritas, são homofóbicos, são intolerantes, são opressores. Como é que nós reagimos perante isto? Porque às vezes, e perdoem-me a honestidade, às vezes nós agimos como se fôssemos estas pessoas. Às vezes, na nossa reação contra a cultura, nós reagimos realmente como intolerantes, como opressores, como homofóbicos. Preocupamos-nos mais
com tirar um comportamento do que com redimir a pessoa. E as nossas palavras são ofensivas. E rebaixam. E realmente estamos amarrados às vezes, não é? A comportamentos que são muito diferentes da ideia que nós temos, da imagem que temos acerca de Jesus. Nós precisamos agir diante dessas pressões, diante até dessas acusações, de tal maneira que o nosso comportamento expresse a graça e a misericórdia de Jesus. Não dando razão a ninguém para blasfemar de nós ou de Deus por causa de nós, mas pelo contrário, para que o nosso comportamento correto, firme, ousado, porque terá que ser, ele suscite ao mesmo tempo a admiração e a curiosidade suficiente para, como diz Pedro, nos virem inquirir acerca de qual a razão da esperança que há em nós. Qual é o remédio para o nosso próprio coração, para nos defendermos dessa reação, não é? De alguma intolerância? Eu penso que o problema é que às vezes nós entendemos os ataques da cultura como ataques diretamente a nós. E nós queremos defender-nos a nós e queremos defender a nossa posição. Mas a cultura não nos está a atacar a nós. A cultura está a atacar ao nosso Senhor. A cultura está a atacar a Deus. E ataca a Deus atacando-nos a nós. Eu não tenho que me defender a mim. Eu não tenho que salvar a minha face. Eu não tenho que ter razão. Eu não tenho que ganhar o argumento. Eu não sou importante. Porquê que eu não sou importante? Porque quem determina quem eu sou não é a cultura. A cultura pode dizer: tu és um homofóbico, tu és um intolerante, tu és um hipócrita, tu és um opressor. Mas quem determina quem eu sou não é a cultura, é Deus. Deus diz quem eu sou. Em Cristo, cada um de nós recebeu dele um novo nome, uma nova identidade redimida. Nós somos quem Deus nos criou para sermos. Nós vivemos o propósito que Deus estabeleceu para nós. O nosso valor está nele. Nós somos amados por Ele, cuidados por Ele, guardados por Ele, transformados por Ele e para Ele. Eu não preciso que a cultura valide as minhas opções. Eu não preciso que a cultura valide os meus valores. Eu estou nisso em paz. Porque é Deus quem declara e é Deus quem estabelece todas estas coisas a meu respeito. Quando eu estou seguro nisso, eu posso viver de um modo radicalmente contracultural. Eu posso dar a outra face, porque eu não preciso de me vingar. Eu posso dar a capa, porque eu não preciso de estar preocupado com o meu sustento. Eu posso suportar a perseguição e a humilhação. Eu posso ser pacificador, mesmo quando isso é em meu prejuízo. Eu posso ser humilde. Eu posso ser aquilo que Deus quer que eu seja. É nesta brecha que Deus trabalha, em nós e através de nós, para a transformação da cultura em que nós estamos. O poder vem de Jesus. Então, como é que nós podemos ser catalisadores para a transformação redentora da cultura? Primeiro, dois perigos. O primeiro, o perigo do ativismo. E sobre isto, deixem-me dizer-vos que não devemos enganar-nos. O mundo não pode ser transformado no paraíso. Esse é o grande objetivo, não é? Mundial. Queremos tornar o mundo no paraíso. Não. O mundo não pode ser transformado no paraíso. Os corações não são transformados de fora para dentro. O poder de Deus
para a salvação é o Evangelho de Jesus Cristo. E, portanto, a lógica que o mundo segue hoje é essa lógica do ativismo, não é? Arranjamos uma causa, lutamos por ela e fazemos e manifestamos e movemos mundos e fundos para ela, e o estarmos envolvidos e estarmos entregues à causa de alguma maneira dá alguma razão de ser à nossa existência. Mas são caminhos perigosos, porque são caminhos onde também facilmente nós podemos ser enganados. A este respeito, deixem-me dar um exemplo da cultura. Este ano, na Igreja em Aveiro, com o grupo de adolescentes e jovens, nós vamos estar a trabalhar as grandes temáticas da disciplina de cidadania das escolas. E vamos pegar no plano curricular da disciplina de cidadania e vamos perceber qual é a proposta que ali é feita e vamos contrapor com a cosmovisão cristã. E eu comecei por um tema que pensei, bem, é um bocadinho inofensivo, porque é um tema no qual nós facilmente estamos todos de acordo, que era a educação ambiental para a sustentabilidade. A defesa do ambiente, não é? E que não devemos poluir e que devemos reciclar o lixo, é consensual, não é? Talvez aqui não haja grande diferença. Mas também eu descobri diferenças relevantes. E é por isso que o nosso papel como cristãos, ele é tão importante, porque nós temos que estar apercebidos dessas diferenças. Por exemplo, esta questão no manual técnico do Ministério da Educação para a promoção desta área curricular, diz-se assim: a crise global que atualmente se vive torna cada vez mais premente a promoção de um desenvolvimento que responda às necessidades do presente sem colocar em risco a satisfação das necessidades das gerações vindouras. Nós lemos esta frase e ela parece-nos inofensiva, mas há aqui algumas coisas interessantes, porque aquilo que está em destaque é a crise, a urgência, as necessidades e o futuro. Ou seja, logo na proposta do tema, nós estamos a falar com um sentido de emergência, de que é preciso que tu colabores com isto, porque se ficares à margem daquilo que estamos a propor, então tu és absolutamente irresponsável. Porque estamos numa crise que é urgente para atender às necessidades e salvaguardar o futuro. Mas depois descobri mais. A expressão educação ambiental surgiu pela primeira vez numa conferência em Estocolmo, em 1972. E nessa declaração, em que os países, na sede da ONU, acordaram que era necessária uma estratégia para a educação ambiental e defesa do meio ambiente, aquilo que se dizia era assim, que era necessário que essa disciplina formasse as bases de uma opinião pública bem informada, de uma conduta dos indivíduos, das empresas, das coletividades, inspirada no sentido da sua responsabilidade sobre a proteção e melhoramento do ambiente. Então, o objetivo da educação ambiental era dar informação às pessoas, formar a opinião pública, para que, no seu sentido de responsabilidade próprio, pudessem adotar comportamentos que protegessem o meio ambiente. Este era o princípio. Anos mais tarde, em 2007, em Islamabad, numa nova conferência sobre o clima, a declaração que vem é esta: o papel da educação ambiental nas mudanças globais que se requerem, de modo a preservar o ambiente, promover uma sociedade mais justa, prevenir e resolver conflitos e respeitar a diversidade cultural. Então, o objetivo da educação ambiental já não é educar as pessoas, dar informação às pessoas para que elas possam, na sua própria responsabilidade individual, adotar comportamentos que preservem o meio ambiente. O objetivo da educação ambiental agora é promover mudanças globais, é promover uma sociedade justa, é
prevenir e resolver conflitos e é respeitar a diversidade cultural. E nós percebemos que os objetivos já não têm nada a ver com o ambiente. Os objetivos têm a ver com propor uma visão do mundo diferente. Aliás, este não é o objetivo, mas se pensarmos um pouquinho, não é, nas incongruências destas defesas ambientais, nós percebemos que é assim. Desta semana vi uma reportagem em Troia, não era? Estão a destruir as dunas de Troia para construir complexos residenciais de luxo. Então, se estamos preocupados em defender o ambiente, vamos destruir um complexo dunar único no mundo? As incongruências são grandes. Qual é a nossa perspectiva bíblica? Obviamente que nós queremos preservar o meio ambiente. Porquê? Porque é a criação de Deus. Porque o mundo em que nós nos vivemos é a criação de Deus. Deus fez isto e Deus disse, é muito bom. E Deus confiou-nos a responsabilidade de cuidarmos, de termos domínio, mas que esse domínio fosse um domínio de cuidado pela criação que Deus estabeleceu. Eu cuido, eu não poluo, eu preservo. Porquê? Porque eu estou a cuidar das coisas que Deus fez. Isso é uma consequência do meu amor a Deus, cuidando daquilo que lhe pertence. Para que a glória de Deus, que a manifesta também na criação, ela esteja evidente. Nós agimos como bons governadores, bons despenseiros, sabendo que a terra pertence àquele a quem nós chamamos de Senhor. No compromisso da cidade do Cabo, em 2011, do movimento de Lausanne, diz exatamente isso. O amor que temos ao mundo, à criação de Deus, não é apenas uma afeição sentimental pela natureza, que em nenhum lugar a Bíblia ordena, nem muito menos uma adoração panteísta da natureza, que a Bíblia proíbe. Pelo contrário, é uma consequência lógica do nosso amor a Deus, ao cuidarmos do que lhe pertence. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. A terra é a propriedade do Deus que afirmamos amar e obedecer. Nós cuidamos da terra simplesmente porque ela pertence àquele a quem nós chamamos de Senhor. A terra é criada, sustentada, redimida por Cristo. Nós não podemos dizer que amamos a Deus enquanto destruímos o que pertence a Cristo por direito de criação, redenção e herança. Nós cuidamos da terra, de maneira responsável fazemos uso dos seus abundantes recursos, não de acordo com a mentalidade deste mundo secular, mas por causa do Senhor. Se Jesus é o Senhor de toda a terra, não podemos desvincular o nosso relacionamento com Cristo da maneira como agimos em relação à terra. Proclamar o Evangelho que diz Jesus é Senhor é proclamar o Evangelho que inclui a terra, uma vez que o senhorio de Cristo é sobre toda a criação. E o cuidado com a criação é, portanto, uma questão do Evangelho dentro do senhorio de Cristo. É uma perspectiva diferente. Porque enquanto que a perspectiva secular, como diz ali, a mentalidade do mundo, quer promover a questão ambiental para atingir objetivos políticos de domínio, poder e autoridade, nós queremos proteger exatamente as mesmas coisas, mas por um sentido de devoção àquele que é o nosso Senhor. As perspectivas são diferentes e nós precisamos de estar conscientes dessas diferenças. É por isso que os ativismos são perigosos. Os ativismos ligam-nos a uma causa e nós nem sempre percebemos todas as ramificações que isso pode ter. Mas também a solução não é o isolacionismo. Nós não reagimos à cultura fechando-nos dentro de portas e falar só para dentro, para aqueles que estão connosco. Fechar as portas e falar para dentro enfraquece a Igreja. Enfraquece o testemunho da Igreja. Vai estrangular o seu crescimento e vai deixar os perdidos entregues à sua condenação. Então nós também não nos escondemos. Não vamos para um lugar à parte e vamos ficar lá. É muito bom. Quando, certamente, talvez todos tenham essa experiência, fazemos retiros espirituais com a Igreja, é tão bom, não é? Parece o céu. Dizemos que devíamos ficar sempre aqui. Mas não, nós não temos de ficar sempre ali.
O Senhor mandou-nos para o mundo. Foi Deus quem nos colocou no contexto difícil. Foi Deus que nos colocou lá, no meio daqueles que dizem não a Deus. Foi Deus que nos colocou lá, no meio daqueles que defendem todos os valores contrários ao Senhor. Ele enviou-nos lá, porque lá é que o Evangelho é necessário. Lá é que essa mensagem de vida é necessária. Lá é que o sal que preserva e cura é preciso. Lá é que a luz que mostra o erro é necessária. Então não vamos para o isolamento, nem no ativismo, nem no isolacionismo. Vamos viver no meio. Vamos viver no meio. Jesus ensina que somos sal e luz. Ainda do livro O Dilema de Daniel, outra citação. O autor diz: o nosso objetivo ao conhecer as nossas convicções fundamentais não é traçar uma linha na areia e criar uma mentalidade nós versus eles. Não é esse o objetivo. O nosso objetivo é construir pontes e servir os necessitados para que, desse modo, eles sejam atraídos ao amor de Deus. Nunca ninguém foi alcançado para Cristo porque perdeu uma discussão. Jesus mandou-nos levar as boas novas do Evangelho a todo o mundo, deixando bem claro que devíamos estar no mundo, mas não sendo do mundo. Este é o mandato cultural que nós temos da parte de Deus. Estar no mundo sem ser do mundo. Em Filipenses, também lemos o seguinte, capítulo 1, versículo 27. Vivei acima de tudo de um modo digno do Evangelho de Cristo, para que, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós que estáis firmes num só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelo adversário. Vivei de um modo digno do Evangelho, unidos, lutando pela fé evangélica, sem estarem intimidados pelo adversário. Este é o mandato que nós temos. Os contextos são difíceis. A realidade de contacto que eu tenho com a escola é a realidade dos meus filhos que andam na escola. E percebo as tensões cada vez mais difíceis de gerir. Mas nós, ao trabalharmos com essas crianças, nós precisamos levar-lhes Jesus, percebendo que isto é uma batalha espiritual que está a ser travada ali naquele contexto. E levamos Jesus, mas precisamos levar também ferramentas capazes para que eles pensem de uma maneira cristã. Jesus redime, Jesus salva. Não há mensagem evangélica sem falarmos de Jesus. Esse é o objetivo. Nós queremos que essas crianças, que esses adolescentes, que esses jovens venham a Cristo. Mas queremos também prepará-los no seu coração e na sua mente para eles poderem observar a realidade à sua volta e poderem ver as coisas como elas são. Isto trata-se de discipulado, trata-se de treinamento. E é um papel muito importante, porque da discussão que tivemos antes, uma das coisas que também guardei é o vínculo que se estabelece entre o professor e os alunos, a relação de confiança que se estabelece entre o professor e os alunos, a abertura que depois os alunos sentem para virem ter com o professor e abrirem o seu coração e confessarem coisas que se calhar não confessam noutros lugares. Sabem o que é que se chama isso? Discipulado. Aquilo que estão a fazer com essas crianças é uma ação de discipulado. Estão a caminhar com elas, na sua vida, no seu caminhar diário, nas suas lutas diárias, caminhando com elas, ensinando-lhes a ser como Cristo, a pensar biblicamente. Nós precisamos disso, porque não adianta dizer, ou não chega a dizer às crianças: vocês têm que se abster de relações sexuais até ao casamento. E pronto, e deixá-los entregues a essa ideia. A pressão é muito grande.
Nós precisamos de convencê-los pela palavra de que essa espera é a melhor escolha que eles precisam de fazer. Isso significa mostrar-lhes o erro da imagem que o mundo vende. Isso significa nós, por exemplo, vou terminar com isto, mas deixem-me partilhar convosco o resultado de algumas estatísticas de Portugal, que fui recolher no site acho que foi no site da Pordata, se agora a memória não me falha. Deixa-me só abrir aqui o documento. Porque a mensagem da cultura, ela é muito sedutora, porque só faz promessas de coisas boas, mas esconde toda a realidade negra dos seus frutos. Foi da Fundação Manuel dos Santos, assim é que é, estudo de 2021. Entrevistas a 2,2 milhões de jovens entre os 15 e os 34 anos. E os resultados foram estes. 85% destes jovens são ativos sexualmente e iniciaram, em média, a sua vivência sexual aos 17 anos. 35% vivem juntos com um companheiro. 24% têm companheiros, mas não vivem juntos. 2%, que são 44 mil jovens, estão em relações poliamorosas. Consideradas 44 mil. Os homens já tiveram, em média, 5 parceiros sexuais e as mulheres 4. Já não há grande distinção nesta parte. Então, este quadro é a descrição perfeita de uma cultura em liberalidade sexual. E a proposta de uma cultura de liberalidade sexual é: isso vai fazer-nos felizes. Porque estamos a exprimir aquilo que queremos exprimir. Mas o estudo contempla outro tipo de perguntas. E nós precisamos olhar para elas também. Quando questionados sobre hábitos de risco, 71% destes que vivem desta maneira abusam de substâncias, nomeadamente do álcool. Ou seja, não são pessoas que estejam satisfeitas, resolvidas, não é? 24% fuma, 11% usa ACX, 3% usam drogas duras. 44% refere ter mais de 500. A sua vivência é uma vivência virtual. Não há companheirismo, não há ombros amigos, não há pessoas com quem se possa contar. 11% referem episódios de violência no contexto das amizades. 30% lutam com ansiedade e depressão, tendo que recorrer a medicamentos. 12% já se automutilaram. 5% sofre distúrbios alimentares. 23% já pensaram ou tentaram o suicídio. Nas questões relacionadas com a sexualidade, 67% de homens e 42% de mulheres admite masturbar-se. 62% de homens e 23% de mulheres são consumidores de pornografia. 12% de homens e 2% de mulheres recorrem à prostituição. E numa escala de 1 a 10, quase 6 consideram o aborto justificável. Ou seja, a promessa da cultura não se cumpre. É uma frustração, é um logro, é um engano. Porque quando nós vemos o quadro todo, nós percebemos que as pessoas que foram atrás dessa promessa de felicidade, de realização, porque deram largas àquilo que o seu coração e o seu corpo pediam, porque lhes foi dito: isso é bom, isso é normal, não te negues a ti mesmo, eles não encontraram nada daquilo que lhes foi prometido. As suas vidas estão destruídas. De mais do que dizermos: olha, Deus diz que sexo é só no casamento e tens de manter virgem até lá, porque é assim, essa é a regra. Nós precisamos de ajudar os nossos jovens a pensar pelas suas próprias cabeças, a verem a realidade, a discernirem as coisas, a pensarem de uma maneira cristã e a perceberem que, afinal, aquilo que Deus propõe,
que é chamado de retrógrado e de ultrapassado e disto e daquilo, é a melhor proposta. Porque eu vou desfrutar de alguma coisa que é muito boa, num contexto em que eu tenho a proteção máxima e absoluta. E então a minha realização é plena. Seguir com Jesus é sempre a melhor proposta. Então, aquilo que eles precisam é de Jesus. Levamos Jesus, mas também os ensinamos a pensar de uma maneira correta. E termino com um texto ainda de Filipenses, no capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Notem, precisamos agarrar-nos à nossa salvação e crescer nela, crescer em Cristo, e sabendo que não estamos a fazer isto por nós mesmos, que é Deus quem está a operar em nós. E aquilo que nós vamos transmitir aos outros, também não somos nós que os vamos transformar a eles. É Deus quem irá transformar no seu poder. É Deus quem os fará crescer. Mas quando assim crescemos, como diz depois o versículo 15, nós nos tornamos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. É interessante, porque mesmo quando crescermos, mesmo quando nos desenvolvermos, mesmo quando Deus trabalhar muitas coisas em nós, a ponto de estarmos ali irrepreensíveis, sinceros, inculpáveis, ainda estaremos no meio de uma geração pervertida e corrupta. Deus vai santificar-nos, mas não nos vai tirar do lugar imundo. Porque nós somos necessários no lugar imundo para levar lá a luz, para resplandecermos lá como luzeiros no mundo, levando a palavra da vida. Esta é a missão que Deus tem para nós. Uma missão difícil, que nos coloca em choque frontal com a cultura, mas é uma missão possível. Nós podemos não ver, como noutros momentos da história, uma transformação absolutamente radical de toda a sociedade, fruto do nosso trabalho. Talvez não seja isso que Deus tem para o sítio onde nós estamos. Mas se nós alcançarmos se nós transformarmos se nós deixarmos lá a voz profética do Evangelho naquele lugar, então nós já fizemos aquilo que era necessário fazer. Jeremias foi um profeta. Ele serviu ao Senhor a sua vida toda. Ninguém lhe deu ouvidos. Dizemos que Jeremias falhou? Não falhou. Ele fez aquilo que Deus mandou fazer. Falar. E nós vamos e fazemos o mesmo. Nós falamos. O fruto, o resultado disso, pertence a Deus. Que o Senhor nos ajude, vos ajude a cumprir esta missão para a sua glória.